Olá, boa noite. Eu sou Carlos Dantas e hoje estou aqui com uma mensagem muito importante. Portanto, preste atenção nessa mensagem, assista até o final e, por favor, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos falar sobre a Igreja de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até hoje. Para começar, vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 e 17, que diz assim: E respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então Cristo está falando aqui que a sua igreja, nós vamos entender aqui nessa noite o que significa a igreja, ela tem doutrina, um ensinamento. Então vamos entender aqui essa questão. A igreja de Deus tem uma doutrina, vamos analisar ela. A igreja, ela é formada por pessoas. De duas pessoas em diante se forma uma igreja, uma congregação. No Antigo Testamento, Deus escolheu um grupo de pessoas, o povo de Israel. E esse povo de Israel, juntos formava uma congregação. Está lá em Números 14, versículo 1. Atos 7, versículo 38 fala também, dessa congregação no deserto. Para essa congregação, Deus envia Moisés e manda Moisés construir um santuário, Êxodo 25, versículo 8, chamado também de tabernáculo ou tenda do concerto, Êxodo 40, versículo 6. Essa congregação seguia uma doutrina que significa ensino ou instrução, e se refere a crenças de um grupo particular de crentes. Isso quer dizer que no Antigo Testamento Deus tinha uma congregação, ou seja, um povo específico que seguia uma doutrina, que era crenças baseadas nas instruções de Deus. Então, em todo o Antigo Testamento, Deus sempre teve um povo, uma congregação, uma igreja. Não com o nome de igreja, mas uma congregação. Essa congregação, nós vimos ali várias instruções de Deus para esse povo, santuário, tabernáculo, como deveria ser. E esse povo era um povo cuidado e abençoado por Deus para ser assim luz para outras nações. Então teria que ser um povo diferente, um povo com uma doutrina diferente, um povo que glorificasse o seu Deus. Certo? Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, então nós vamos encontrar ali Cristo edificando a sua igreja ou congregação. Mateus 16, versículo 18. Onde Cristo dá autoridade a Pedro para ser o pastor da igreja. Ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E esse povo, ou congregação, ou igreja, tem uma doutrina, ou ensino, ou instrução. João 17, versículo 17. A igreja de Cristo é a igreja verdadeira,
pois tem as instruções do próprio Cristo. Então, a igreja que Cristo edificou, os apóstolos, segundo o Antigo e o Novo Testamento, é a igreja verdadeira, a igreja de Deus. A igreja que seguia os mesmos ensinos do Velho Testamento, ou seja, que os mesmos princípios. Bem, os apóstolos e os discípulos seguiram essas mesmas instruções ou doutrina. Depois de Cristo, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, os apóstolos e os discípulos, eles continuaram seguindo essa mesma doutrina, esses mesmos ensinos ou essas mesmas instruções. O tempo passou e a igreja continuou nessa mesma crença, nesses mesmos ensinos. Mas, porém, com o passar do tempo, muitas verdades se perderam, sufocadas pelos erros. Então Deus chama um povo novamente, um povo sincero, e para esse povo dá continuidade às suas instruções ou doutrinas ou ensinamentos. Deus então leva esse povo a estudos e dentro desse povo Deus então suscita ou chama uma mulher, uma jovem, por nome Ellen White, dá instruções por meio de sonhos e visões, e ela passa a instruir a igreja, um povo chamado agora Adventista do Sétimo Dia. Eu estou falando para você aqui de maneira bem resumida, porque esse assunto é um assunto muito amplo. Então teria que gastar muito mais tempo explicando sobre essa questão. Mas a verdade é que Deus, quando Ele chama uma pessoa para ser profeta, Ele chamou primeiro um homem, e esse homem não aceitou. Ele chama outro, esse outro também por medo não aceitou. Então Deus chama uma jovem, uma jovem que era metodista, e dá então esse dom profético para ela, e ela aceita. Então, através de sonhos e visões, Deus vai instruindo a igreja por essa mulher chamada Ellen White. E esse grupo, congregação ou igreja, tem seguido o mesmo ensino ou as mesmas instruções ou a mesma doutrina que vem lá do Antigo Testamento, que nós já falamos aí, passando pelo Velho Testamento e chegando até nós hoje. Bem, então a pergunta é: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja verdadeira que segue as instruções do próprio Deus? Sim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é essa igreja. Isso não quer dizer que todos os outros cristãos de outras denominações não são de Deus. Isso quer dizer que Deus tem uma igreja, e essa igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso eu estou falando com base nas Escrituras Sagradas e na doutrina da igreja desde o Antigo Testamento. As outras igrejas, então, elas também são de Deus? Não são. Nenhuma delas. Olha que nós temos muitas, viu? Mais de 35 mil igrejas, Não são. Porém, as pessoas que estão nessas igrejas, muitas dessas pessoas sinceras, elas são de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que tem outras ovelhas em outros apriscos, ou seja, em outras igrejas. Deus tem muitos cristãos sinceros em outras igrejas, e Ele diz a essas pessoas, me convém buscá-las, para que haja um só rebanho e um só pastor. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja de Deus, a igreja, o povo de Deus escolhido para ser sal e ser luz para todas essas outras pessoas
de outras denominações ou pessoas que não têm nenhuma, não seguem nenhum grupo religioso. Então, para isso é necessário ter provas, e tem muitas provas de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, mas essa é a verdade e eu preciso te falar, ok? Bem, dentre todas essas provas, que são muitas, eu vou citar só 7. A primeira delas é que essa igreja nasceu de uma profecia. Não foi criada por homens, não foi invenção de alguém. Essa igreja foi nascida através de uma profecia dada por Deus. O segundo é que essa igreja segue todas as instruções de Deus, assim como o povo de Israel no passado, assim como a igreja de Cristo no Novo Testamento. Essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, segue todas as instruções de Deus. Terceiro, essa igreja tem o dom profético através da profetisa chamada Ellen White, que recebeu mais de 2000 sonhos e visões e instruiu a igreja, e a igreja vem seguindo essas instruções até hoje, chamada de luz menor para clarear a luz maior, e através dessas instruções proféticas nós podemos ter mais conhecimento sobre a Bíblia do que outros povos de outras denominações, principalmente os livros de profecia, Daniel, Apocalipse. Então esse povo, esse grupo, essa igreja recebeu o dom de profecias, o dom profético. Quarto, é uma igreja perseguida. Esse é um sinal. A igreja verdadeira é uma igreja perseguida porque é verdadeira. Se fosse uma igreja falsa, não tinha perseguição. Quinto, passa por apostasia segundo a profecia. Então, se a igreja não fosse verdadeira, não teria apostasia. Porque como a igreja é verdadeira, ela tem uma doutrina verdadeira. A doutrina não é uma doutrina igual às outras. Então, é uma doutrina um pouco mais difícil de ser seguida. Por isso que muitos se apostatam da fé e saem dessa igreja e aí se torna perseguidor da igreja. Em sexto lugar, essa igreja tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Embora a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua doutrina, tem o dom profético através de Ellen White para ajudar no próprio conhecimento bíblico. A igreja crê que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E por fim, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, vocês aí, meus irmãos adventistas do sétimo dia, se você não sabia disso, fica sabendo agora. Vocês aí que são nossos irmãos de outras denominações, a igreja, Deus tem uma igreja, Deus tem um grupo, Deus tem um povo, desde o Velho Testamento. Deus tem um povo, no Novo Testamento, e depois que chega até nós, Deus tem um povo novamente, Deus tem um grupo, Deus tem uma igreja que segue os mesmos princípios, tem a mesma doutrina, que segue os mesmos ensinos desde o princípio, e todas as instruções de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue todos esses princípios. Ela tem uma doutrina, com 28 crenças, e todas as crenças adventistas são crenças bíblicas, as mesmas crenças que Jesus ensinou no tempo dos apóstolos, as mesmas crenças que foi ensinado ao povo de Deus no Velho Testamento, a saber, é claro, com algumas coisas diferentes, porque no Velho Testamento se vivia ali em sacrifícios, esperando Jesus, simbolizando Jesus, mas depois que Jesus vem agora, segue-se então a palavra agora do próprio Jesus. Ou seja, o Velho Testamento fala sobre Jesus, o Novo mostra o Jesus que o povo esperava. Então essa igreja, ela segue os princípios de Deus. Por isso eu te digo com toda a segurança que essa igreja é a igreja de Deus. Porém, podemos encontrar na igreja pessoas defeituosas, podemos encontrar na igreja pessoas que não seguem toda a doutrina,
Você pode discordar, eu posso discordar de alguém na igreja, de um líder da igreja, até mesmo de um pastor da igreja. Você pode discordar de mim, que sou adventista do sétimo dia. Porém, a doutrina dessa igreja é uma doutrina pura. A doutrina dessa igreja é uma doutrina de Cristo. Então, todos nós adventistas do sétimo dia temos que estar firmados na doutrina, não em pessoas. A pessoa pode falhar, eu posso falhar, eu posso cair, mas a doutrina não. A igreja permanece, mesmo passando por dificuldades. A igreja vai passar porque passou no passado, aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, por perseguição. A igreja já está passando por apostasia, mas dentro dessa igreja tem um povo fiel chamado de remanescentes, que vão perseverar até o fim. Então, essa igreja, né, é a igreja de Deus, e eu creio nisso, porque ela tem uma doutrina bíblica, ela tem a palavra de Deus, e essa igreja, mesmo que pareça, não cairá, porque é a igreja da profecia bíblica e tem que se cumprir a profecia. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que você possa entender esse assunto, né, que você possa estudar mais sobre isso. Se alguém, né, tem colocado dúvida aí sobre a igreja adventista, achando que é uma seita ou que é uma igreja qualquer e que não existe igreja verdadeira, não acredite. Existe sim, existe a igreja verdadeira, e essa igreja tem nome. Essa igreja é chamada de Adventistas do sétimo dia. Adventistas porque, né, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo do sétimo dia, porque nós guardamos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que é o sábado, né, semanal, o sétimo dia em que Deus abençoou e santificou e também descansou nesse dia. Então, a Adventista do sétimo dia, mas o importante é que nós seguimos toda a doutrina bíblica. Toda a doutrina bíblica. Nós não guardamos, nós não seguimos só o Novo Testamento, nós seguimos o Velho Testamento, ou seja, o Antigo Testamento e também o Novo Testamento, porque a Bíblia é composta, né, de 66 livros e não podemos tirar e nem acrescentar nada. Então somos chamados o povo das Escrituras, o povo da Bíblia, e isso é muito bom. E que você possa fazer parte dessa igreja, né? Que você tenha coragem de estudar, de conhecer a verdade, e quando a verdade te libertar, você vir para essa igreja, porque essa é a igreja de Deus. Você é ovelha de Jesus, que está em outro aprisco, que está em outra igreja, mas precisa fazer parte do povo de Deus. Então venha para essa igreja, né? E você que já é da igreja, não acredite em mentiras, não acredite no que dizem por aí, se firme na verdade, continue firme. Se algum cair, se alguém tropeçar, se muitos saírem dessa igreja, os remanescentes serão salvos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.